Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje falhamos o mês passado, porque incompatibilidade de agendas, mas estamos trazendo mais uma vez para mais um episódio do meu querido amigo Dr. João Freitas e o Direito, a nossa série Direito Sem Juridiquês, que aliás, eu sempre falo para ele, é um achado, né? Porque o direito é tão importante, mas é tão hermético, né? Tão difícil para pessoas que não são do meio. E ele, muito sábio, muito inteligente, muito sagaz, imediatamente transformou o quê? O direito simples para a pessoa que não conhece. E quem não conhece, luta pelo direito que não tem, briga com todo mundo, e o direito que ele tem, ele nem sabe que tem. Então aqui mais uma vez aqui o compromisso nosso de trazer informação válida e de qualidade, agora personalizada pelo meu querido Dr. João Freitas. O programa é seu. Obrigado, Rosilma, por mais essa oportunidade, pelo nosso 7º episódio. Estava falando aqui que logo a gente vai comemorar 12 episódios, Isso. Né? Fico muito feliz e aqui a minha obrigação é passar o direito de uma forma coerente, mas de uma forma simples e descomplicada para você que está nos assistindo entender um pouquinho mais dos seus direitos. E também você tem o Sem Juridiquês, Sim. Fala um pouco para o pessoal. Eu tenho um canal no YouTube, Sem Juridiquês, com o João Freitas, com mais de 2 milhões, Olha, eu acho que deve estar 2 milhões e 200 mil visualizações, são mais de 530 vídeos, mais de 100 horas de exibição, e é um canal muito interessante que é, assim, minha menina dos meus olhos, vou dizer, é o que eu mais gosto. Eu estou presente quase que todos os dias nas redes sociais, passando informações a título de utilidade pública. Perfeito. Mas o meu canal no YouTube é muito no meu coração, né? E por causa dele que você está aqui. Exatamente. Porque eu fui atrás, eu falei, vou atrás desse homem, não é possível. Vou trazer ele para os Jovens Porque Pensadores. isso até, Rosilma, eu atuo no escritório sem juridiquês também. Isso é importante. Sim. Porque quando você vai atender um cliente, é muito complicado você falar com juridiquês com ele já está com o problema, já chega nervoso e ainda não entende absolutamente nada que o advogado fala. Sim. Então eu acho que hoje nós estamos em outra época, em outro momento, esse momento digital. Por e isso. você sempre à frente, porque ainda há, a gente sabe, profissionais que se escondem atrás do que eles sabem, Exatamente. em vez de democratizar o saber, Isso. o conhecimento. Humanizar também, que é muito importante. Exatamente. E às vezes até humilham, né, o cliente, né? Mesmo que o cliente, como você diz, muitas vezes chega nervoso, querendo ensinar para o advogado, acontece. Na maioria das vezes o cliente chega nervoso, sim, porque eu falo, ninguém vai me procurar para contar uma história bonita, né? Todo mundo vai lá, não vai me contar a historinha do Chapeuzinho Vermelho, que ela conseguiu fugir do lobo mau, não. Então é exatamente isso que Quando a gente... chega o lobo mau está quase comendo. Exatamente. Então a gente tem que estar pronto para humanizar, para acolher e fazer com que esse cliente seja um amigo e não um número dentro do nosso escritório. Perfeito, isso mesmo. Então vou ler um pouquinho aqui para quem não conhece o Dr. João Freitas. É advogado, colunista, 30 anos de escritório, comemorando. Fizemos, até quando? Até julho, né? Até julho, isso. É o ano do 30º ano de escritório, que não é pouca coisa. A gente sabe que manter um escritório... Não é brincadeira. Desse jeito que você já tem. Me sinto vencedor por chegar até aqui. Muito bem montado, que eu já conheço, fui muito bem atendida lá. Então é nota 10. Obrigado. Colunista jurídico, agora também no portal VTV News e SBT, pós-graduado em Direito Processual Civil, especialista em Direito de Família e Sucessões, proprietário do escritório que acabamos de mencionar, que está fazendo 30 anos, João Freitas Advogados Associados, criador do conteúdo Sem Juridiquês com João Freitas no canal do YouTube, atualmente com mais de 2 milhões de visualizações e mais de 100 mil horas de exibição. Explica o direito de forma simples e didática. Primeira pergunta. Seu filho apareceu no story da madrasta? Isso pode dar processo? Como é que é isso? Rosilma, essa pergunta é interessante por causa de uma nova lei que nós tivemos agora em março, que é o ECA Digital. Sim.
que fez com que o Estatuto da Criança e do Adolescente, com relação, vamos falar da parte física, né? Agora está se tratando da parte digital, da parte da internet, a proteção das crianças e dos adolescentes, que isso é muito importante, porque hoje em dia está complicado, né? As crianças fazem o que querem no mundo digital, os pais também às vezes utilizam esses menores para engajamento na internet, para propagandas, e isso esta nova lei vai fiscalizar. E quando eu trago isso da madrasta, porque é um tema importante, porque isso a gente já discutia anteriormente dessa lei, que uma madrasta está com a sua enteada e posta lá uma foto. Realmente pode postar? Poder? Pode, desde que você saiba o que você vai postar dessa enteada, desse enteado. Vai depender do limite desta postagem. Agora, o melhor com essa nova lei agora é você pedir permissão caso você não tenha aquele contato muito amistoso com a mãe dessa criança, ou mesmo com o pai, se for o padrasto, né? Peça autorização para isso. Do contrário, se ela postar sem autorização e a mãe desta criança se insurgir com esta foto, isso pode gerar um dano para ela. Danos morais, um processo e até um problema criminal, né? Então e a aplicação do ECA com relação a esta madrasta. Então hoje em dia vamos pensar melhor antes de propagarmos as imagens desses menores. Inclusive, complementando isso que você está falando, vou te fazer uma pergunta em relação ao ECA digital, que muita gente tem me perguntado, seria bom esclarecer, mas antes disso, assim, há muito aviso nas redes sociais em relação à exposição de menores em fotos, né? Sim. Fotos de família, Sim. nem que não seja madrasta, pai, mãe e tal. Sim. Justamente por causa da violência que está havendo em relação a menores, estupro de vulnerável, enfim, e rapto, né? Sequestro e tudo isso. Então há também essa preocupação, não só por causa da madrasta, mas também da própria família. Sim. Em relação ao ECA digital, eu outro dia estava pesquisando e o ECA, né? Sim. Que já existe... O pioneiro, vamos dizer. Desde 89, 90, né? que entrou em vigência. Ele, pelo que eu li, está há 5 anos para ser atualizado naquela parafernália lá de Câmara, Senado, Câmara, e eles não conseguem atualizar. Uhum. E, enquanto isso, precisa cada vez mais atualização. Para acelerar isso, saiu o ECA Digital. Isso. ECA Digital, tanto quanto eu entendi, é focado principalmente na parte de crimes digitais, exatamente, a privacidade, então, somente violência, certas publicações isso, e tudo mais. Agora, esse ECA Digital, como é que as pessoas têm acesso? Ele foi publicado? Ele só existe de forma digital? Como é que é isso? Não, ele foi publicado e é óbvio que tem as suas regras. Eu também li a lei, ela é bem direcionada, existe uma junta para cuidar disso, uma fiscalização para esse tipo de controle com relação às penalidades, que foi o que eu me preocupei também, né? Porque às vezes a lei existe, mas não tem penalidade. Aí ela é inócua. Exatamente. Então eu acho que isso veio exatamente para criar a penalidade. Sim. E realmente as pessoas tomarem cuidado, é como você falou, a madrasta aí, a gente está falando de uma situação, de uma ramificação dessa lei, mas existem coisas muito mais importantes do que a madrasta ou a mãe estarem preocupadas com a foto da criança na internet, né? Porque via de regra a gente vai postar algo que seja feliz, bom entre todos ali que estão, por exemplo, no passeio. Agora, quem realmente utilizar essa foto para desagradar essa criança, aí realmente vai sofrer as consequências. Sim, e também, por isso que eu quis frisar que também isso pesa não só a madrasta, porque, poxa, pegou a filha da outra lá, nem sabe se ela autorizou e tá pondo. Exatamente. Mas também a própria família. Sim. Porque às vezes, por exemplo, uma coisa que sempre foi normal, tirar fotografia na praia, as crianças de biquíni de maiô, hoje não se recomenda. Ou colocar uma criança de biquíni dançando para fazer uma
propaganda de um Exato. determinado produto, né, para ter engajamento para essa própria mãe, que Sim. é uma influencer. Sim. E aí é a tal da influencer mirim, que não vai poder também, vai ter... Sim. Poder pode. Essa lei não proíbe? Não proíbe. Mas tem que ter o seu limite. Sim. É uma linha tênue aí, Sim. muito importante, que tem que ser apreciada. Sim, muito bem. Nós tivemos o caso da doutora Anitta, dona das casas pernambucanas, eu soube desse caso, que trouxe à tona vários instrumentos jurídicos possíveis em momentos frágeis da nossa vida. Você poderia explicar qual a diferença entre testamento comum, testamento vital ou DAV, autocuratela e mandato duradouro? Então, isso aí, com essa notícia desse escândalo familiar da doutora Anitta, né? Que a gente escutou e nada foi resolvido até agora, né? Tá uma confusão danada. Tenho certeza que o judiciário vai resolver. Mas eu trouxe esse exemplo, esse caso prático para a gente poder explicar, exemplificar. Bom, o testamento comum, todo mundo sabe, que é para a gente deixar uma declaração de vontade com relação ao nosso patrimônio, bens móveis e imóveis. E esse testamento é só depois de falecido que vai ser utilizado, ok? O testamento vital não é em vida, é para com que alguém coloque lá nesse documento como ele quer no final da vida dele ou em qualquer momento que ele fique doente, quais as consequências, o que ele pode utilizar. Então, por exemplo, a pessoa precisa ser entubada, ele vai testamentar nesse testamento vital que ele não quer ser entubado. Ele quer um tratamento oncológico. Não, eu não quero fazer esse tipo de tratamento. Então, isso aí é no testamento vital. O mandato duradouro é quando a pessoa em vida deixa declarado, nomeado, uma pessoa que vai decidir sobre o estado de saúde dela, sobre as situações médicas. Um curador. Exatamente, médicas daquela pessoa. E o outro é a autocuratela, que nós inclusive já falamos em outro programa, que é muito importante, que é a bola da vez, que é a pessoa em vida, ela já declara, já nomeia um curador em cartório em caso de uma incapacidade psíquica, física, enfim, que ela fique impossibilitada. Então ela já declara nesse documento, quando ela ficar incapaz, e ela for interditada, o próprio juiz, inclusive hoje, precisa fazer a consulta para saber se já existe um curador nomeado na curatela. Sim, porque pode ser que a pessoa fique doente. Já tem até e nomeado. Aí o curador que não é o nomeado se arvore. Exatamente. Ou sabendo, por má fé, né? Isso. E aí ele se candidata. Recentemente teve uma novela que abordou isso aí, achei bem interessante. Sim. Uma novela assim bem atualizada sim. em relação a isso, né? E também em relação ao testamento, o testamento patrimonial, né? Que só pode testar 50%, Sim. né? Como a pessoa faz normalmente essas coisas escondido. Fez o testamento escondido. Aí os parentes não sabem do testamento. Aí a pessoa morre. Tem perigo de fazer um testamento errado? Inventário sem saber que existe testamento? Não tem, porque hoje como é que é o link? Então, porque hoje é exigido no inventário judicial, como no inventário extrajudicial, a certidão de testamento. Então você é obrigado, como tem a certidão de registro de imóveis, dos imóveis, o extrato da conta bancária, inicialmente, antes de começar o inventário judicial como o extrajudicial, precisa dessa certidão. Então nessa certidão... há ou que não há. Exatamente. Se tiver, como já explicamos aqui, aí você tem que levar no judicial para abrir, para o juiz dar a homologação, e aí depois, se todos estiverem de acordo, aí pode fazer no cartório de notas, que é muito mais rápido. Perfeito. O inventário já acabou. Os bens já foram divididos. E aí você descobre que alguém recebeu dinheiro por fora. E não trouxe para o inventário. E agora? Perdeu ou ainda dá para resolver? Dá para resolver. Isso, vou dar um exemplo, um pai que dá uma quantia grande para um filho,
E ele escondido, ou um pai que dá um imóvel para um filho e não dá para o outro, e ele não fala nada. Então o inventário termina, e aí qual é a opção? Esses demais herdeiros chegam para esse irmão: olha, você quer fazer uma sobrepartilha do que o pai deixou para você a mais, a gente divide igualmente e acabou-se? Se ele falar que sim, muito bem. Se ele falar que não, eles vão ter que entrar com uma ação. Essa ação se chama petição de herança, e eles vão lá para quê? Para rever essa partilha, para retificar, para anular, enfim. E também é possível entrar com uma ação de sonegados, que é quando o herdeiro esconde um bem, e este bem, e depois desse herdeiro, ele pode, a penalidade dele pode ser até perder a cota parte com relação a este próprio bem. Sim, porque aí ele tem que trazer a colação e desconta. Então, isso é importante que você falou. Mas se a doação estiver no meio dos 50% que ele pode testar? Ok, mas aí vai ter que ser levantado isso. Mas o mais importante, quando você tocou na colação, é o que eu ia falar. É esse pai, na hora que fez essa doação de dinheiro ou de imóvel, colocar uma cláusula dispensando a colação, porque o valor dado está dentro da legítima dele de 50%. Entendeu? E aí já evita toda essa burocracia, que naquele momento já correspondia a 50%. Então é interessante, existem vários caminhos aí a serem porque seguidos. Aí se ele pode testar até 50%, ok, ele pode doar exatamente, até 50%. É. E aí os 50% que fazem parte da legítima Isso. podem ser divididos igualmente pelos herdeiros. É que neste caso específico... Sem descontar aquilo. É que nesse caso específico... Porque existe caso de que pai ou mãe, ou os pais, quererem dar mais, isso aí a gente vê todo dia no jornal. Sim. Para o filho que cuidou dele, por exemplo. Os outros isso, não quiseram nem saber, só apareceram depois da morte. Que isso inclusive não vieram nem para o velório. E aquele não, aquele sempre teve junto. Então, ele pega os 50% que não fazem parte da legítima e doa para aquele. E aí depois ele concorre igualmente com os irmãos pela legítima. É que 50%. Nesse exemplo específico estaria além da legítima dele, por isso que tem essa explicação, né? Sim. Se estivesse dentro de 50%, provavelmente os filhos, aí, no caso, os filhos não falariam nada por isso. Mas aí, por exemplo, né, ainda nesse caso, ele escondeu para não ter confusão e tal. E aí, depois que a pessoa morre, abre tudo lá tal, descobrem que essa doação foi dada para um dos herdeiros, mas fazia dentro parte da legítima. Dentro dos 50% que ele podia testar então, ou doar. Então, o que vai acontecer? Ele vai perder o processo e vai ter que pagar honorários para o advogado do irmão. Sim. E acabou, foi julgado improcedente a ação. Sim, a gente está lidando com um fato que realmente aconteceu. Sim. Mas se não aconteceu e os irmãos estão querendo realmente pagar para ver, eles vão pagar e vão ter uma ação perdida. Tá bom. Não, brigar para só, né? Eu acho assim, a gente só deve entrar numa briga. Tem que ser para ganhar. Se tiver certeza que tem o direito. Brigar por brigar, para bater boca, não adianta, porque aí é como você disse, você perde o dinheiro do advogado, perde tudo e ainda tem que... tem muita gente que entra para bater boca, né? É verdade. Tem gente que tem esse perfil. Você sempre Mas ainda bem, né? Você sempre foi o preferidinho da mamãe. Aí aproveita o inventário para lavar roupa suja. Exatamente. Que é o que mais acontece. Na hora que os pais falecem, aí vem a briga de braço de ferro. Aquele filho que foi a vida inteira achincalhado, colocado de lado, aí ele vem, ele se fortalece. Mesmo que ele tenha direito a R$1.000 na herança, ele acha que ele tem direito a $1 milhão de dólares. Né? E aí ele bate de frente. E depois ainda briga com o advogado porque perdeu, aí ele vai não soube brigar com os irmãos e vai exigir várias coisas, né? Eu tenho um caso emblemático no meu escritório, que foi uma briga de duas irmãs, exatamente uma situação que uma queria 25% da cama do pai. A cama? A cama. Porque ele faleceu, então na briga ela falava que ela tinha direito a 25%. 50% era da mãe, os outros 25% da irmã e os outros dela. Enfim. A mãe só podia dormir na metade? Meu Deus. Por que não aceitar, né? Porque as pessoas, nós somos humanos. Gostamos mais de uns do que de outros. Sim. Não importa se é melhor, se é às vezes é pior e você gosta mais, sei lá, porque meando. Por isso que a lei... Por que não aceita? Por isso que a lei libera para você como mãe dar 50%. Meu pai e minha mãe gostavam mais da minha irmã. Ponto, acabou, sejam felizes. Não é verdade? Não, João. Aí eu acho que não é o advogado, é a terapeuta. Sim, aí tem que ser a terapia. Então você pode mudar isso aí?
Por exemplo, Não. no direito a gente pode mudar muita coisa. Pode. Dentro da lei. Da lei, é o que eu falei agora. Se você gosta de mais um, você dá mais 50% do que a tua parte legítima. Dentro da lei. Dentro Também da você lei. milagre não vai fazer. Não, você pode até fazer, mas ele depois vai ter que devolver. Então. Não tem jeito. Agora, emocional é pior, né? Como é que você vai mandar no sentimento? Eu sempre falo que dinheiro se resolve com dinheiro. Afeto não tem como se resolver. Não tem. Mesmo hoje, com várias leis aí, Tem que se conformar. abandono afetivo de pois menor, o que vai pagar, Aí tá vendo? abandono afetivo resolve com dinheiro. Então, Não resolve. mas foi o que eu acabei de falar, dinheiro se resolve com dinheiro, já que um pai, uma mãe, um filho quer receber, vai receber dinheiro, mas carinho não vai. Triste, né? É complexo. Triste tem que aceitar. Realidade, né? É a realidade. Como você diz, não é caso de advogado, é de terapeuta. É terapeuta. 6 minutos. Descobri que meu pai fez um testamento no leito da UTI e nossa família não soube. Podemos invalidá-lo? Depende. O cara já está na UTI e já quer se invalidar ele tiver o homem. na sua perfeita condição psíquica e tiver lá nesse testamento um laudo de um médico dizendo que ele está em perfeito estado, e o próprio tabelião hoje, ele mesmo atesta, né, a parte psíquica da pessoa. Então, eu não vejo problema algum, ele pode sim fazer esse testamento. Estou vendo aqui se faltar muito, que só tem uns 5 minutos. 6. Se o meu marido receber um processo trabalhista depois do nosso divórcio, e aí eu vou acrescentar, ou antes do divórcio, Sim. eu tenho dinheiro a essa indenização? Acho que a resposta é a mesma, né? É a antes mesma, ou depois. antes ou depois. Desde que ele entre na constância desse casamento, que seja o regime da comunhão universal de bens ou comunhão parcial de bens, mesmo que ele se divorcie, se separe, quando ele receber, ele tem a obrigação sim de pagar 50% para essa ex-esposa. Aproveitando que é a próxima pergunta, eu já vou te responder aí do prazo, né? Sim. E tem uma diferença. Se por um acaso não foi colocado na partilha desse divórcio que ele tinha um crédito a ser recebido, ela não tem prazo, que ela não sabia, para cobrar. Porque agora tem uma nova decisão do STJ que a partilha não tem prazo. Tá? Mas antigamente era 10 anos, então o casal ele pode fazer a partilha. Na medida em que ela fica sabendo, ela pode entrar. Exatamente. Não importa quanto agora, tempo. se constar a partilha desse divórcio que ele vai receber, aí ela tem 10 anos para isso. Então, se ela não souber, é imprescritível, tá? Então, não tem prescrição. Mas isso mudou, porque há um tempo atrás, as causas trabalhistas eram personalíssimas. Sim. A pessoa recebia e não era obrigada, ou sendo Depende, comunhão... acidente do trabalho, danos morais, não tem direito. Entendi. Mas com relação a essas verbas rescisórias, aí sim tem direito. Então, eu tive um caso concreto assim, e o negócio degringolou e foi um prejuízo bem maior do que a própria indenização. No regime de separação total de bens com pacto antinupcial, é possível retirar o direito do meu cônjuge em receber a minha herança? Então, esse tipo de regime, que é o da separação total, é aquele famoso mantra. O que é meu, o que é seu, que a gente adquire, ok? Na hora do divórcio. Mas na hora de um falecimento de qualquer um dos dois, a gente herda, né? E quando você... Herda como cônjuge. Você herda. Mas se a lei, se eu não me engano é o artigo 426 do Código Civil, ela não permite fazer isso em vida, né? Mas as decisões do STJ, que já são inúmeras, e ele já decidiu que é possível sim, desde que seja recíproco, o casal rescinde, né? Eu não quero, eu não quero a sua herança e você não vai querer a minha. Sim. E aí consta no pacto, então na morte, entendi. Esse pacto tem que ser documentado. Exatamente, sobrepõe. Então já existe uma decisão falando sobre essa situação, que muita gente que está nos assistindo pode falar, mas está lá na lei, realmente está na lei, mas existem essas novas decisões. Ele que seja recíproco, sobrepõe. É importante. Você já ouviu falar em contrato de geração de filhos? Se você ainda acha que só existe pai e mãe que foram um casal, é porque não conhece o contrato de coparentalidade. São as inovações do direito de família, né, Rosilma? E é possível, sim, um casal que não é casado, não se amam,
não se curtem, mas decidiram ter um filho. E aí eles fazem o quê? Um contrato de coparentalidade que vai colocar o quê? Ali as regras desse casal e dessa criança. Quem vai ficar com o filho, como é que com quem ele vai morar, se ele pode viajar sozinho, enfim. É um divórcio antecipado. É como se todo mundo, eu falo que todo mundo deveria fazer isso. Divorcia antes de casar. Você já coloca as regras antes de casar. E ali fica tudo certinho. Na hora de divorciar, pega aquele documento e só assina. Ou ratifica, né? Confirma. Sim. Eu acho que isso é interessante. Já que vai acabar em divórcio mesmo, vamos antecipar. Esse contrato, né? Legal, que você, moderno isso. É, super moderno. Então você coloca as regras, você e o pai, no caso você mulher e o pai dessa criança, no contrato leva para o cartório de notas. Existe uma lei para isso? Não existe um dispositivo legal. Isso sendo muito bem feito por um advogado e por um cartório, ele se utiliza para dirimir qualquer briga lá no futuro. Que beleza, hein? Meu pai faleceu há 13 anos e eu fiquei morando na casa da herança. E agora os meus irmãos querem me expulsar da casa. O que eu posso fazer? Então, na realidade, os irmãos não vão poder fazer muita coisa, porque ele ficou lá, há 13 anos, se for realmente a residência habitual dele, ele vai ter direito a uso capião de 10 a 15 anos. E aí ele vai ficar lá, os irmãos, qual foi o erro desse irmão? De não ter cobrado, não ter notificado, não ter cutucado esse herdeiro para pagar aluguel ou para fazer um contrato de comodato. Ele poderia morar lá, em contrapartida não pagaria, mas cuidaria do imóvel. E teria um documento para impedir o uso capião. Uso capião. Uso capião. Exatamente. Então, 30 segundos, dá para responder mais alguma? Tem uma picante no fim. No fim. Posso expulsar a amante do meu... Seu marido faleceu, sou amante há 15 anos, minha vizinha subloca. Posso expulsar a amante do meu marido do velório dele? Então, pode, desde que esse velório seja particular. Agora, se o velório for num ambiente aberto, numa igreja do município, é complicado. A não ser que a pessoa pague por aquele velório, por aquela sala. Então você tem o direito de. Agora é óbvio que existe toda a humanização para isso. Eu estou falando bem formalista. Porque se isso acontecer com você, você vai pedir para ela se retirar, porque você, seus filhos não vão admitir uma situação dessas. Ou você vai falar para ela, fica aqui com ele, que eu vou me embora, e ela continua com o falecido. Mas é moderno. E resolve tudo. Porque quando ele estava vivo, ele ficou com ela. Exatamente. Aí ela não vai poder ver o homem antes. Então vai depender da relação. Né? Não sei. Enfim, é para a pessoa pensar o que você faria. Eu acho que, dizia a minha avó, o que não tem remédio, remediado está. Então você vai... O homem morreu. A amante, muito da pessoa. A amante nem morreu. A amante perdeu o amante. Mas depende da pessoa, porque se isso aí virar um quebra-pau no velório, ela vai responder por processo ainda, a viúva. Se a viúva bater na amante, ela já perdeu o marido, já a amante está lá. O que eu digo assim, eu acho que a gente tem que brigar pelo que vale a pena. Exatamente. Para mudar uma situação. Aquilo dali já não tem mais Não tem mais jeito. Não tem mais nós estamos diante do inexorável, que é a morte. Então a morte, eu acho que ela se sobrepõe a tudo. Isso aí. Então, acho que não vale a pena. Né? É verdade. É orar a Deus e dar sabedoria para todo mundo, e dar paciência, dar calma, e que todo mundo se arrume. Orar por ele, e que a alma dele tenha paz e que encontre o caminho da luz. É verdade. Meu amigo, obrigada. Você é sempre ensinando, compartilhando conhecimento, com essa simpatia, com essa sabedoria, com essa savoir-vivre. Obrigado, Rosima, obrigado por mais essa oportunidade. Venho muito feliz aqui e saio muito satisfeito, porque a gente consegue passar para todos, acredito eu, essa sabedoria jurídica de uma forma simples, repito, sem juridiquês. Simples e objetiva e sabendo que o que vale a pena brigar, Exatamente. A gente briga, o que não vale a pena, remediado está, Exatamente. Como dizia a minha avó. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise, quinta-feira às 20h30, lembrando que pomos tudo no nosso canal do YouTube Jovens Pensadores, para você assistir e rever quando quiser, e lembrando também que você pode se inscrever no nosso canal, você pode ativar o sininho,
que sempre que houver vídeo novo, você vai ser avisado. Até o próximo programa, se Deus quiser.